Boa noite a todos que estão nos acompanhando presencialmente na casa, a todos que estão nos acompanhando pela internet. Boa noite, Wilson, nosso convidado. Eu vou fazer uma leitura inicial a pedido de Wilson. Nós vamos fazer uma prece. Vou fazer os avisos da casa e em seguida eu vou apresentar o Wilson para vocês. A leitura número 14 do livro Sinal Verde, segundo o Espírito de André Luiz, escrito por Pierre. A criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Não existe criança, nem uma só, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Cada pequenino, conquanto seja, via de regra, um espírito adulto, traz o cérebro extremamente sensível pelo fato de estar reiniciando o trabalho da reencarnação, tornando-se por isso mesmo um observador rigorista de tudo o que você fala ou faz. A mente infantil dar-nos-á de volta no futuro tudo aquilo que demos agora. Toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Ajude os meninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles, dentro das normas do respeito e sinceridade que você espera dos outros em relação a você. A criança é um capítulo especial no livro do seu dia a dia. Não tente transfigurar seus filhinhos em bibelôs, apaixonadamente guardados, porque são eles espíritos eternos, como acontece a nós. E chegará o dia em que despedaçarão perante você mesmo quaisquer amarras de ilusão. Se você encontra algum pirralho de maneiras desabridas ou de formação inconveniente, não estabeleça censura, reconhecendo que o serviço de reeducação dele, na essência, pertence aos pais ou aos responsáveis, e não a você. Se veio a sofrer algum prejuízo em casa por depredações de pequeninos travessos, esqueça isso, refletindo no amor e na consideração que você deve aos adultos que respondem por eles. Então, vamos agradecer aos espíritos superiores, aos nossos anjos guardiões, e abençoem a todos que estão nos acompanhando, que agradecemos que possamos ver o mundo com outros olhos, que vejamos esses pequeninos, não só as crianças, como os nossos irmãos menores, com muito amor, com muito carinho, com muita caridade e compreensão. Esperamos, Senhor, cada dia mais compreender o nosso planeta, compreender a natureza, compreender a nossa situação e a nossa função como humanos e com o nosso conhecimento que nós possamos ajudar na evolução do nosso planeta. Que assim seja. Então, sigamos aqui com os avisos, né? Nós temos a nossa conversa fraterna nas terças-feiras, às 19h30. Temos os grupos de estudo nas quintas-feiras, também às 19h30. De mais informações ou que vocês precisarem entrar em contato no nosso grupo do Face, tem o telefone de contato. E eu vou apresentar agora o Wilson. O Wilson é um colega que eu conheci em uma palestra da Eugênia Prada, nessas
nessas coincidências que nunca são coincidências da vida, né? E a gente se conheceu na palestra da Eugênia, no Guarujá, Guarujá em São Paulo. Aqui tem Guarujá do Sul, viu, Wilson? Tem um Guarujá escondido aqui. E, enfim, o Wilson é de Santos, ele é de uma casa espírita de lá. Ele faz um trabalho muito diferenciado dentro dessa casa, que é o passe dos animais no domingo, né? Tem-se essa permissão, e esse trabalho é feito com muita seriedade e com acompanhamento, inclusive, de dados desses animais, para que haja um estudo posterior do que acontece, né, após o passe. O Wilson está na segunda formação dele, tá fazendo veterinária. Temos um grupo que agora está um pouquinho afastado, mas ele faz parte do NUVET, né, o Núcleo de Veterinários Espíritas de Santos, né? E sempre nesse núcleo, nós como veterinários, e fora o grupo, né, de estudo em si, estuda a espiritualidade animal, e é um assunto importante para que possamos entender como um todo a espiritualidade, a nossa função. O Wilson também tem uma ONG, né, na qual ele trabalha, ele está começando essa ONG, né, Wilson? Na qual ele trabalha com essa questão de ajuda dos animais. O Wilson ainda mudou a questão de vida dele, então ele se adaptou a uma nova dieta, uma nova forma de viver. Isso é difícil, né, para a gente, mas a gente consegue. E são coisas pequenas que a gente muda, mas que, né, são grandes passos, dependendo da pessoa, é um grande passo, né? Então, eu imagino que para ele é um grande passo. Para mim, eu ainda não consegui, mas eu fui diminuindo essa questão de ingestão na minha vida e melhorei bastante de saúde. Mas isso não torna ninguém, né, melhor ou pior, só é um passo que a gente, um dos vários que a gente consegue dar. Então, é isso. Passo a palavra agora para o Wilson. Nós estamos aqui em Dionísio Cerqueira, né, no Centro Espírita Aprendizes de Kardec, no finalzinho de Santa Catarina, e espero que você venha nos visitar um dia. E é isso. Seja bem-vindo e que o espaço está aberto para você agora, Luiz. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Wilson, sou aqui da cidade de Santos. O nosso centro espírita se chama Dr. Luiz Monteiro de Barros. Ele fica numa região bem pobre do centro da cidade de Santos. E o nosso centro ele é conhecido pelo trabalho de assistência às pessoas em situação de rua. Então, a gente tem uma mini padaria dentro da nossa casa espírita. E todos os dias, 365 dias por ano, a gente faz um serviço de café da manhã. A gente fornece pão e café para essas pessoas em situação de rua. E dentre inúmeros serviços, a gente trabalha com crianças, a gente tem um abrigo de idosos, né, uma república para idosos. A gente tem muitos trabalhos que são desenvolvidos com crianças, desde reforço escolar, a escolinha da evangelização, aula de piano, aula de balé, aula de violão, para tentar tirar as crianças da rua, porque, como eu falei, a região que nossa casa está inserida é uma região bem pobre e onde as crianças ficam mais tempo na rua, né? Então, a gente leva para dentro da casa espírita, porque as crianças são o futuro, né? Então, nós temos que investir neles. E um trabalho também que a gente já faz há bastante tempo na casa espírita, já vai aí para 4 anos, é o Evangelho dos Animais. E o que é o Evangelho dos Animais? Da mesma forma que a gente vai na casa espírita assistir a palestra, tomar o passe, né, a aguinha fluidificada, a gente faz isso também no domingo de manhã, às 9 horas, para os animais. Então, as famílias levam seu cachorrinho, seu gato, a gente tem tartaruga, tem coelho, e eles vão, então tem uma palestra sempre voltada com a temática de animais,
Ou seja, a gente pega qualquer coisa, qualquer temática de dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente consegue fazer uma abordagem citando os nossos irmãos menores. Porque nós, homens, nós temos o hábito de tudo que a gente vai ler, a gente achar que tudo foi escrito e está tudo dedicado a nós. Então, isso é um pensamento muito antropocêntrico que nós temos. Então, a gente tem que sair desse pensamento e entender que tudo na criação, todo mundo, todo planeta, todo ecossistema, nós somos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. Tudo é criado simples e ignorante, e tudo evolui do átomo ao arcanjo. A diferença de nós que estamos na condição humana é que nós temos um tempo de evolução maior do que os nossos irmãos menores, os animais. Eles têm um tempo de vida menor. E qual é a diferença de nós para Jesus? Também é tempo de existência e evolução. Tanto que ele falou, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Basta que vós se esforcem. A gente tem por volta de 3, 4, 5 bilhões de anos de existência. Jesus tem mais de 15 já. Então é um espírito muito mais evoluído, com muito mais experiência, com muito mais sabedoria por isso. Mas todos nós um dia chegaremos a arcanjos. Um dia nós chegaremos a uma grande evolução. Mas para isso precisa do esforço diário. Então, hoje eu queria trazer para vocês, falar sobre animais no plano espiritual, animais dentro da doutrina espírita. Porque comumente se chega lá no trabalho, no Evangelho dos Animais, pessoas chorosas que falam assim, puxa, eu tinha um cachorrinho, ele viveu 20 anos conosco, com a nossa família, e agora ele desencarnou. Será que existe um céu dos animais? Será que eles estão sendo bem tratados lá no plano espiritual? O meu cachorrinho, ele vai reencarnar? Se ele reencarnar, ele vai voltar para o meu lar? Então, várias perguntas as pessoas vão nos fazendo sobre o plano espiritual, o que existe. E questionam se dentro da doutrina espírita nós temos informações referente a isso. Se a doutrina espírita traz informações sobre a alma dos animais, se eles têm livre-arbítrio, se eles reencarnam, se animais são médiums. Então, N perguntas. E é um equívoco quem acha que a doutrina espírita não tem essas informações, porque nós temos muitas informações. Então, por exemplo, no livro, na coleção de André Luiz, onde ela é muito farta de citações de animais, nas obras de André Luiz, que começa com o livro Nosso Lar, muito conhecido pelo filme que foi feito, Inclusive agora estão filmando, o Nosso Lar 2, aí, que a gente vai ter o lançamento aí para início de 2023, e a gente está na expectativa que seja um filme tão bom quanto o primeiro, e é muito importante também por causa da divulgação da doutrina espírita, Então, nossos parabéns a esse grupo que já fez o Nosso Lar, o primeiro, e agora apostou no Nosso Lar 2, e com certeza isso ajuda a doutrina espírita a alavancar a divulgação, Mas no livro Evolução em Dois Mundos, que é um dos livros da série de André Luiz, que eu considero um dos livros, assim, de todos que ele deixou escritos, todos são muito importantes, mas o Evolução em Dois Mundos é um livro muito bacana, porque ele traz informações sobre a gênese planetária, sobre a gênese da criação, sobre o início do planeta Terra, sobre a construção e a constituição dos corpos físicos, de como tudo acontece, como os grandes arquitetos do universo trabalham e trabalharam no início do planeta Terra e continuam trabalhando até hoje para que os nossos corpos sejam perfeitos, para que a constituição física do planeta Terra e dos outros planetas do sistema solar fiquem em equilíbrio. Então é um livro bem bacana. E ele traz para nós, nesse livro, ele fala assim para nós, que a vida terrena ela é uma continuidade da vida imortal do animal. Ou seja, olha só, a gente sabe, quando Kardec perguntou qual era o objetivo da reencarnação, das encarnações, e os espíritos respondem bem claramente a Kardec que o objetivo da encarnação é a evolução. É através da encarnação que a gente vai se aprimorando, é através da encarnação que a gente vai lapidando as nossas arestas. É através das encarnações que nós vamos convivendo com espíritos afins e com espíritos, às vezes, não tão afins, com espíritos que a gente tem alguma dificuldade, e aí esses espíritos são colocados no nosso núcleo familiar para que a gente desenvolva tolerância, paciência, amor, caridade, carinho, desenvolva N virtudes do convívio. Então, isso é importante.
E André Luiz fala para nós que a vida terrena ela é só uma continuidade da vida imortal da alma do animal. Ou seja, para o animal não tem diferença. Da mesma forma que nós encarnamos para aprendizado, para evolução, eles também o fazem. Aí ele continua, né? Ele fala assim, com isso, ele avança em sua romagem evolutiva, na passagem das leis do progresso e de reencarnação atuando nos dois lados da vida. Ou seja, a gente sabe que a gente, quando reencarna, a gente tem um aprendizado muito grande. Mas o ser humano, quando desencarna, ele fica num período que se chama erraticidade. Esse nome ele foi cunhado por Kardec para determinar o período entre duas encarnações. Então, quando eu não estou encarnado, eu estou no plano espiritual, eu estou na erraticidade. É um termo, a princípio, assim, estranho. Quando eu falo eu estou na erraticidade, parece que eu estou errando, né? Fazendo alguma coisa errada, né? Mas é simplesmente o período entre duas encarnações. E a gente sabe que nós humanos, quando estamos nesse período, a gente faz reflexões, às vezes, de acordo com as nossas escolhas e de acordo com como foi a nossa última encarnação, nós somos atraídos para determinadas regiões. Quando André Luiz desencarna, ele vai para onde? Ele fica 8 anos no umbral e chamado de suicida. E ele falava, não, estão equivocados, eu não sou suicida. Mas ele foi o quê? Um suicida involuntário. Né? Ele não foi diretamente, pegou uma árvore e deu um projétil, atirou um projétil na sua cabeça, né? Por que ele foi um suicídio involuntário? Porque ele, sendo médico, ele tinha conhecimento do que devia, o que era certo para cuidar da sua saúde, ele fumava, bebia bastante, né? Não se cuidava adequadamente, então por isso ele foi considerado um suicídio involuntário e fica 8 anos no umbral. E esses 8 anos no umbral, o espírito fica ali refletindo, ele aprende. Quando ele sai do umbral, que aí ele ainda está no período de erraticidade, ele vai para a coluna nosso lar para começar o aprendizado e a evolução dele ali, o entendimento do que aconteceu e do que estava acontecendo. Por quê? Porque nós, seres humanos, a gente tem uma coisa chamada livre-arbítrio. E através do livre-arbítrio, a gente faz escolhas, assertivas ou não, boas e más. E através dessas escolhas, a gente vai ter consequências, a gente sabe. Eu sou livre para escolher, mas eu também tenho que arcar com as escolhas das minhas consequências. Bom, os animais, eles não têm esse livre-arbítrio desenvolvido. Eles têm escolhas. Quando eles estão encarnados, eles fazem escolhas simples. Por exemplo, a hora que eles querem comer, onde eles vão fazer o xixizinho deles, quando vai passear, se eles vão andar mais rápido ou mais devagar. E cabe a nós, tutores, orientá-los para que aquele animalzinho, aquele princípio inteligente que está sobre a nossa tutela, ele evolua e aprenda o mais rápido possível. E o animal, ele quando vai para a erraticidade, que ele desencarna, o reencarne dele ele é muito breve, é diferente do nosso. Porque como a gente tem essa capacidade de pensamento contínuo, a gente entende a lei de ação e reação, então a gente começa a estudar e passar por situações no plano espiritual também, para que a gente entenda como foi essa nossa última encarnação e o que a gente fez de certo e de errado, o que teve de escolha assertiva e de escolha equivocada. E a partir daí, se de acordo com o grau de evolução de cada um de nós, a gente pode dar ou não alguns pitacos na nossa próxima encarnação. Os animais não podem isso. Tanto que tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta se os animais podem escolher a próxima categoria, né, de animal ali, no reino animal, que ele vai reencarnar. E os espíritos são enfáticos ao dizer que não, porque eles não têm livre-arbítrio ainda, eles não têm esse entendimento. Então os animais eles vão reencarnando rapidamente, porque aquele princípio inteligente ele precisa se fortalecer. Aquele princípio inteligente ele precisa agregar predicados. Aquele princípio inteligente ele está carente de aprendizados, né, de experiências. Então ele precisa reencarnar e muitas vezes ali no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral, né, gradativamente na escala, para ele ir aprendendo. E é interessante porque muita gente fala assim, poxa, se for pensar por esse ponto, quer dizer, Wilson, que eu já fui um cachorro, que eu já fui um macaco, eu já fui uma árvore, eu já fui uma pedra? Não, não é que a gente já foi, mas vamos lembrar, todos nós, criados simples e ignorantes, e vamos evoluir do átomo ao arcanjo, todos, sem exceção. Então, o princípio inteligente, quando ele é criado ali no átomo,
ele vai transitando, ele vai se transformando até adentrar no reino mineral como uma pedra, como um cristal. Aí ele fica ali bilhões de anos naquela categoria e ele vai se fortalecendo ali através de sensações. Depois ele vai transitar para o reino vegetal, onde ele vai ali vivenciar como uma planta, como uma árvore, né? Como um ser ali que já faz a fotossíntese, também bilhões de anos. Aí ele, esse princípio inteligente, com o tempo, ele vai migrar para o reino animal. No reino animal ele vai começar a ter instintos, e aí ele vai transitar por ali, ele vai ser um pássaro, vai ser um cão, vai ser um inseto, vai ser N animais do reino evolutivo. Por quê? Porque aquele princípio inteligente, ele precisa experienciar tudo, ele precisa se desenvolver, ele precisa agregar conhecimento e agregar experiências para que aquele princípio inteligente ele possa ir se fortalecendo e se capacitar para que um dia ele adentre na parte de homem, no reino hominal. Então, ninguém nasceu pronto. Eu, para ser o Wilson, hoje, um princípio inteligente que constitui o meu eu espírito, com certeza ele passou por todos esses níveis, como de todos nós, como de Jesus também passou. Porque se não fosse assim, Deus seria injusto, porque já deixaria que alguém nascesse pronto, né? Não precisasse passar por todos os graus de evolução. Nenhum engenheiro nasce pronto. Nenhuma criança, quando nasce, já é capaz de construir um edifício, fazer cálculos matemáticos. Existe uma lei de progressão. Ela vai entrar no jardim, ali no maternal, no jardim, no prézinho, primeiro, segundo, terceiro ano, ela vai aprender a fazer continhas de somar, contas de dividir, contas de multiplicar. Depois vai fazendo equações, cálculos matemáticos mais complexos, né? Aquela criança vai se capacitando, ela vai aprendendo no decorrer do seu estudo, até chegar à fase adulta, vai fazer uma faculdade de engenharia. E mesmo assim, quando aquele adulto se formar em engenharia, ele precisa estagiar com algum engenheiro muito já capacitado, experiente, para ele aprender. E na natureza é a mesma coisa. Esse princípio inteligente, ele precisa estagiar, ele precisa obedecer uma regra de crescimento, de aprendizado, que é em tudo na natureza dessa forma. Então a gente precisa deixar claro e entender isso. André Luiz ainda traz para nós, no livro Evolução em Dois Mundos, uma questão que muitas pessoas perguntam, né? Eu tratava o meu cãozinho a Pondeló. Será que lá no plano espiritual eles continuam tratando o meu cachorrinho bem que nem eu tratava? Puxa, ele tinha dor, eu dava água de injeção na boquinha dele, eu cozinhava carne moída molinha. E aí, olha só, André Luiz traz para nós, ele fala aqui para nós que os instrutores espirituais acolhem e assistem a alma dos animais em seus núcleos de evolução quando ele retorna à vida espiritual. Ou seja, então ele está falando para nós que no plano espiritual existem tutores espirituais, instrutores espirituais especializados só para recepcionar os animais quando eles desencarnam. Olha que interessante. Qual que é o sonho de consumo nosso? Depois que saiu o filme Nosso Lar, todo mundo, quando desencarna, quer desencarnar e ir para onde? O sonho de consumo? Morar em nosso lar. Todo mundo quer se encontrar com o André Luiz, todo mundo quer conversar com o Clarencio, com o ministro Clarencio lá no Bosque das Águas. É o nosso sonho de consumo. Mas será que existe também colônia espiritual para os animais? Isso é uma pergunta. E bem interessante que o médico Marcel Benedetti, que já desencarnou, foi um médico que deixou 15 obras aí intuídas, psicografadas, só sobre espiritualidade dos animais. E num desses livros, que o tema é Todos os Animais São Nossos Irmãos, ele relata para nós a história de uma colônia espiritual que fica sobre o nosso país, o Brasil. E essa colônia, ela é denominada de Jonise. É uma colônia bem grande, que fica ali na região norte, nordeste do país. E ela que recepciona todos os animais, a maior parte dos animais, né? Existem várias outras colônias, como não existe só nosso lar, né? De humanos, existem várias colônias de animais também que nós temos os relatos. E o interessante que ele conta para nós é que as pessoas, nós espíritos encarnados, né, no planeta Terra que temos afinidade, que gostamos dos animais, quando a gente dorme, nós somos desdobrados e muitos de nós são encaminhados
direcionados por nossos anjos guardiões, anjos protetores, né? Para essas colônias que trabalham com os animais, para que a gente tenha aprendizado, para que a gente faça curso, para que a gente participe de palestras, onde a gente vai poder desenvolver esse carinho, esse amor que a gente tem pelos animais, mas de uma forma instrutiva, que a gente, quando retorne, quando a gente acorda, a gente fica com algumas lembranças, e através dessas lembranças, a gente coloca em prática aqui no plano material. Tanto que, uma coisa que a gente vê crescendo muito hoje entre nós, são a constituição de novas ONGs, de protetores dos animais, leis sendo feitas em benefício dos nossos irmãos menores. Há um tempo atrás, vocês vão lembrar daquele caso triste que aconteceu, do cachorro do Sansão, que teve seus membros anteriores, né, suas patinhas dianteiras amputadas por um facão, e foi um escândalo danado. Mas foi importante que isso acontecesse, tá? Não estou falando que foi bom, mas foi importante porque, através desse fato, criaram-se leis, né? Lei agora, quando você maltrata um animal, é passível de pena, de prisão, inafiançável. Então, é aquilo que traz no Evangelho. É necessário que venha o escândalo, mas ai aquele que promove o escândalo. Se vocês lembrarem, há um tempo atrás, quando a gente ia na feira, isso há uns 20, 30 anos atrás, pelo menos aqui em Santos, a gente conseguia pegar pintinhos para levar para casa para as crianças. E os pintinhos não eram só amarelinhos, os pintinhos eram pintados de azul, era pintado de cor-de-rosa, de vermelho, várias cores. E a criança levava aquele pintinho para casa e brincava com ele ali uma semana, e por ele ser um animalzinho muito frágil, muitos deles acabavam se machucando, acabavam morrendo, outros as crianças não queriam mais, acabava judiando, e isso foi proibido, tanto que acabou, foi bom. Então, a humanidade ela vai evoluindo em alguns aspectos e vai tomando consciência que a gente precisa cuidar dos nossos irmãos menores. E quando a gente fala irmãos menores, não pensemos só em cachorro e em gato. Porque como o hábito do brasileiro é ter cachorro e gato, né, que é o mais comum dentro de casa, a gente que se esquece que todos os outros animais são seres da criação e são irmãos menores, estão sob nossa tutela. Então, um porquinho, uma vaca, um cavalo, passarinho, inclusive até os animais que a gente não tem muita predileção, por exemplo, uma cobra, animais que a gente tem, às vezes não gosta que entre dentro de casa, formiga, uma barata, são todos seres em evolução. Então, a gente tem a obrigação de zelar por eles. Se a gente conseguir, quando entrar um inseto que a gente não gosta muito dentro de casa, em vez de matar, a gente conseguir recolher e jogar ele pela janela para que ele possa continuar a sua existência ali, é importante, porque a gente vai estar respeitando todos os seres da criação. Mas voltando no ponto, quando perguntam, né? Poxa, então, meu cachorrinho desencarnou e eu tratava ele muito bem. Será que ele está sendo bem tratado no plano espiritual? Aí André Luiz fala assim para nós, que eles são tratados à semelhança de crianças no jardim de infância para aprendizado e aprimoramento de suas características. Então, olha que interessante que André Luiz traz para nós no livro Evolução em Dois Mundos. Ele fala que os animais são tratados como crianças no jardim de infância. Então, vamos lá, para a gente entender por que ele usou isso daí. Se a gente for lembrar, quando Kardec estava fazendo ali, principalmente o Livro dos Espíritos, ele fazia as questões para os espíritos. E muitas vezes ele não ficava satisfeito com as respostas que eles davam a ele. E aí Kardec, muito inteligente, muito danado, ele refazia a pergunta de uma outra forma, mas era a mesma coisa. E aí os espíritos, entendendo que ele estava querendo mais explicações, muitas vezes eles falavam assim para Kardec, olha, em virtude da limitação de vocabulário que vocês têm hoje, o que a gente pode responder para você é isso. E finalizava aí. E Kardec tinha que se dar por satisfeito. Então, quando André Luiz fala para nós que os animais são tratados como crianças no jardim de infância, ele está dando uma referência para nós, porque ele sabe, quando a gente vai colocar um filho, um netinho no colégio, na primeira escolinha, qual a nossa preocupação? Você não coloca a criança na escolinha porque o vizinho falou que é boa. Se ele falou que é boa, você vai lá. Você vai lá na escolinha, pede para visitar, pede para ver a sala de aula, vê se não tem nada perigoso, se as mesas
não tem nenhuma canto vivo que possa bater na nuca ou na cabecinha e ferir a criança. Vai verificar a cozinha, se o local onde faz a merenda é limpo e asseado. Vai conversar com a professora que vai cuidar deles para ver se ela é atenciosa. Vai ver se o local é asseado. A gente vai olhar se as tomadas têm proteção para eles não colocarem o dedinho. Nós vamos ver na escolinha se tem um local para a criança deitar, fazer o seu soninho da tarde. Então, nós somos cheios de preocupação porque são os nossos filhos. E aí, então, André Luiz, para que a gente entenda como os animais são tratados no plano espiritual, ele fala: os animais são tratados como crianças no jardim de infância. Ponto. Não ficou muito claro para nós o tratamento que é dado para eles, o carinho que é dado para eles? Então, André Luiz, apesar desse livro, Evolução em Dois Mundos, ter uma linguagem de difícil entendimento, nesse ponto, no aspecto de animais, onde vai ter várias citações sobre animais nesse livro, ele deixa bem claro para nós, ele usa essa nomenclatura, crianças no jardim de infância. Então, se você está preocupado que o teu cãozinho, teu gatinho desencarnou, como ele está sendo tratado no plano espiritual, ele está sendo tratado com muito carinho e com muito amor. A gente não precisa se preocupar com isso, né? E aí ele ainda traz para nós, a gente sabe que a série André Luiz, né, ele tem vários livros. E no livro Missionários da Luz, que é o quarto livro da série, que é também um livro que eu adoro muito, porque no capítulo 4 tem uma passagem bem interessante, que eu convido vocês depois a pegarem para ler. André Luiz vai fazer uma visita a um abatedouro. Então, um local onde os bovinos são levados e os suínos para abate, né? Eles saem das fazendas e são levados em caminhões para esse local para abate. E André Luiz vai ali com o seu mentor e começa a observar, e ele fica horrorizado com o que ele vê na parte espiritual, verdadeiros vampiros espirituais ali ao redor dos bovinos que estão naquele corredor do abate, porque eles se utilizavam ali daquela energia de agonia, de medo que eles passam, que antecede o abate, e principalmente na hora do abate, eles se utilizavam ali daquele ectoplasma, daquele fluido vital que era espalhado ali com o abate dos animais. Não vou entrar em detalhes desse tema, porque não é o tema que a gente quer trazer aqui, mas fica o convite aí, a dica para que vocês leiam no livro Missionários da Luz, de André Luiz, capítulo 4, onde ele menciona essa visita aí, né? E só uma chamada para a gente pensar. Se eu gosto tanto do meu cachorro e do meu gato, por que para mim é tão fácil mastigar, né? Comer um porquinho ou uma vaquinha? Só uma reflexão para a gente pensar depois, tá bom? Que o tema não é esse. Mas aí, o André Luiz, ele traz para a gente nesse livro Missionários da Luz, ele fala assim, que do mesmo modo que os espíritos protegem, amparam, educam e engrandecem com experiências a alma dos animais, os homens devem fazê-lo igual. Então ele traz para nós que no plano espiritual, esses espíritos protetores, eles estão lá para proteger os animais, eles estão lá para engrandecer esses animais, eles estão lá para fortalecer a alma deles com experiências e com cuidados de muito amor, para que eles reencarnem novamente e com todo o carinho possível. Então ele dá a dica, ele explica nesse capítulo que os homens devem usar o exemplo da espiritualidade no tratamento para com os animais, não permitindo que nada de mal aconteça com eles. Aqui em Santos, a gente tem um trabalho de ecoterapia, que é aquela terapia com cavalos. Eu não sei se aí na cidade de vocês tem. Mas aqui é um trabalho muito bonito, que já acontece aqui há quase 20 anos, com uma equipe de um grupo individual, e depois a prefeitura começou a apoiar. E essa ecoterapia, ela faz uma diferença muito grande na vida de crianças com determinadas limitações físicas, limitações motoras. Não sei se todos sabem, mas o cavalo, ele na marcha dele, no galopar dele, ele imita muito esse balançar e esse ritmo da nossa passada do humano. E nós percebemos ali muitas crianças que chegam ali totalmente travadas, né? Porque tem limitações motoras, e elas são colocadas ali ao lado do cavalo, é colocada uma escova na mão dela, onde ela pode, da forma dela, da maneira que ela conseguir começar a escovar o pelo do animal. Ela é dada a oportunidade dela fornecer alimento, né, o capim na boquinha do cavalo. Então ela vai interagindo com aquele animal ali, ela vai sentindo o calor dele, a energia daquele animal, ela vai sentindo a respiração quente dele perto dela.
Depois ela é colocada ali pelo professor, pelos pais, em cima daquele cavalo, como ela se fosse um jockey, e aí começa ali o processo de ecoterapia, onde o cavalo ele fica ali tipo num picadeiro, num palco, ele fica só galopando em círculos, né, uma velocidade bem devagar, andando. E aquela criança ela vai se soltando com o galopar do cavalo, com o movimento, e depois de 25, 30 minutos de ecoterapia, nós percebemos os belíssimos resultados daquela criança saindo dali muito melhor do que entrou, solta, alegre, feliz, sorrindo, interagindo com o animal. E é fato para nós esse benefício que os animais trazem para nós, né? De energia, de carinho, de proteção, porque eles percebem que são importantes na vida ali daquelas crianças que estão ali com eles e eles gostam, eles se sentem muito bem. Tem gente que fala assim, poxa, é correto eu colocar um animal para trabalhar? Não é puxado isso daí para um animal? Não. Não existe a lei do trabalho? Não é através da lei do trabalho que nós aprendemos, não é através da lei do trabalho que nós nos desenvolvemos, não é através da lei do trabalho que nós conseguimos produzir dentro da sociedade? Então, e a lei do trabalho não é diferente para ninguém, ela é igual para todos. Tanto que Jesus falava, meu pai trabalha e eu também. Ele fala uma das citações dele. Então, quando a gente coloca o cavalo ali para um trabalho de ecoterapia, é um trabalho de muito valor para ele, porque ali ele está ajudando uma criança e ali ele também está engrandecendo, ele está aprendendo. Vamos pegar o exemplo de um cão-guia. Não sei se todos sabem, mas um cão-guia, antes de se tornar um cão-guia, aquele filhote, a partir dos 8 meses de idade, ele é colocado em um treinamento de 3 anos de duração. O primeiro ano ele vai treinar sozinho com a equipe. E a partir daí, do segundo ano, ele vai treinar junto com a pessoa com a limitação visual, que ela vai ficar pro resto da sua vida, aquela pessoa começa a fazer o treinamento junto. Então, aquele cãozinho, ele vai aprender a identificar quando o sinal está vermelho ou verde, que ele pode atravessar. Ele vai aprender a identificar se tem algum buraco na rua que possa causar algum machucado ou aquela pessoa cair. Então, ele vai aprender a identificar N situações dentro de casa, de perigo, de risco, de ajuda. Até se aquela pessoa cair e ficar desacordada, ele sabe que tem que sair e buscar ajuda, ele tem um procedimento. Então, imagina quanto um princípio inteligente, quanto esse cãozinho que trabalha de cão-guia não tem a oportunidade de aprender e se desenvolver numa encarnação dessa. Então, é importante para aquele princípio inteligente isso daí. Como também a gente vê ao contrário. Não sei se aí no Sul ainda tem, mas aqui está proibido, mas infelizmente a gente sabe que ainda acontece. Brigas de cães pitbull. Então, aquele tutor equivocado que pega um cãozinho filhote e começa a treinar ele para que ele tenha raiva, para que ele seja forte, dá anabolizante, faz exercícios pesados com ele para que ele consiga hipertrofiar bastante a musculatura, para ele ficar bem forte, e aí bate nele, dá paulada, deixa ele preso, às vezes deixa ele privado de água e comida para que ele vá ficando com raiva, para que quando ele vá para aquele momento de luta, ele está bem forte, bem feroz e possa participar da luta. Um ponto aqui a ser esclarecido, o Pitbull não é uma raça violenta. O Pitbull não é uma raça perigosa. O Pitbull ele é dócil, ele é muito amoroso. Ele cuida, a gente vê muitos vídeos de Pitbull na internet cuidando até de bebês. Infelizmente, nós temos tutores equivocados que aí treinam esse animalzinho para ser bravo, para ser nervoso, e aí ele tem uma transformação. Mas imagine a responsabilidade desse tutor perante a providência divina nessas escolhas equivocadas. Porque, como eu falei, quando a gente decide trazer para o nosso lar um cãozinho, um gatinho ou qualquer outro animal, quem mora na fazenda, né, convive com os porcos, com os bovinos, com os cavalos, nós estamos desenvolvendo em nós uma grande responsabilidade perante a providência divina, porque eles contam conosco para que a gente cuide desses animais com muito carinho, com muito apreço e ajude eles a se desenvolver. Então, quando um tutor decide treinar um cão para ser violento, para ser bravo, para brigar, ele está ali desvirtuando a tendência daquele animalzinho. E aí,
olha só, aquele animalzinho, ao invés de ele estar desenvolvendo amor e virtudes de carinho, ele está desenvolvendo a raiva, o ódio, a violência. Então, aquele tutor vai responder por isso. Então, a gente precisa tomar muita atenção. Todos os cães, todos os gatos são muito dóceis. E tudo vai depender como a gente cuida deles. Né? E aí perguntam assim, puxa, Wilson, mas o que a gente pode oferecer para eles? O que a gente aprende com os animais? E o que os animais podem passar para nós, né? E aí eu falo assim, existe um intercâmbio de energia, de emoções muito grande entre nós e os animais. Nosso papel perante a eles é ajudar o desenvolvimento deles. Então, ajudar ele a desenvolver emoções, ajudar eles a desenvolver a parte intelectual. E como é que eu desenvolvo a parte intelectual deles? Simples. A gente ensina a eles que onde é o certo, onde é o local certo de fazer o xixizinho, o cocô deles. A gente vai ensinar que quando chega uma visita em casa, ele não pode ficar pulando e bagunçando. A gente vai ensinar que é errado ele morder o sofá, é errado rasgar o chinelo, que quando a gente sai na rua, a gente vai ensinar ele a ter um comportamento adequado, não atacar ninguém. E com isso ele vai aprendendo. As brincadeiras, a gente jogar uma bolinha e ele correr para buscar e trazer para nós, ele está aprendendo. Então ele está desenvolvendo. E isso faz parte nossa, né, perante a eles. E em contrapartida, eles conosco, qual que é o papel deles conosco? Bom, eles nos ajudam a desenvolver virtudes, isso eu não tenho dúvida. Desenvolver virtudes, Wilson? Sim. Todos nós, quando somos criados simples e ignorantes, nós trazemos dentro de nós as sementes das virtudes divinas. Quando Kardec pergunta para os espíritos aonde está escrita a lei de Deus, eles são claros em responder falando assim, a lei de Deus está escrita na consciência. Se a lei de Deus está escrita na consciência, todos nós trazemos isso. Só que, em maior parte das vezes, elas estão adormecidas em formas de sementes divinas. E essas sementes elas só vão eclodir no momento propício da evolução de cada um de nós, no momento apropriado. E muitas vezes a gente já aqui como humanos, né, aqui como pessoas que convivem com outras, a gente tem muitas dificuldades de externar sentimentos. Então, alguns de nós não conseguem, por exemplo, dar um beijo e um abraço no filho. Alguns de nós não têm paciência. Alguns de nós têm muita raiva. Alguns de nós não conseguem fazer a caridade com o nosso próximo. E aí, o que acontece? A providência divina coloca em nosso caminho um peludinho desse de 4 patas. E através do convívio com esse peludinho, o que começa a acontecer? A gente começa a desenvolver a virtude do amor, a virtude do carinho, a virtude da paciência, porque é fato que quando a gente tem um cãozinho, um gatinho dentro de casa, a gente acaba se apaixonando por eles, porque eles são muito dóceis, eles são muito amorosos, eles não esperam nada em troca, eles não querem saber se você tem dinheiro ou não, né? Todos eles estão conosco por carinho e por amor. Haja visto, a gente vê a população assim que vive na rua, geralmente o morador de rua ele tem 1 ou 2 cães junto com ele. E o cão não quer saber se tem uma casa para morar, se tem um carro importado, ou se vai ter comida todos os dias. O cãozinho simplesmente ele fica com aquela pessoa ali porque ele a ama, porque existe uma interação ali, uma relação de amor. Então, os animais nos ajudam a desenvolver virtudes, muitas vezes adormecidas. Esse é o papel deles. E nós, perante a eles, ajudar eles a se desenvolverem. Porque tudo na criação é assim. O que vai na frente ajuda o que vem atrás. Então, quando a gente faz as nossas orações, a gente ora para quem? A gente ora para o nosso anjo da guarda, pedindo proteção, pedindo ajuda, para que tudo corra bem na nossa vida. Os animais, eles não têm essa consciência de Deus, de orar, de rezar. Então, eles olham para nós, para eles, é como se nós fôssemos o quê? Os anjos deles, os protetores guardiões. Tanto que André Luiz, ainda no livro Missionários da Luz, ele fala que a missão do superior é amparar e educar os que ainda estão na condição inferior, direcionando para trabalhos enobrecedores. E quando ele fala direcionar os que estão na condição inferior, não é inferior no sentido de menosprezar, de diminuir os animais, não. Quando ele fala inferior, é em degraus da escala evolutiva. Nós estamos acima, então quem está acima tem por obrigação auxiliar quem está abaixo, certo? Então, ele fala que a nossa missão, a missão do superior, é amparar, cuidar, tratar
educar e direcionar esses irmãos menores. E olha só, a espiritualidade, ela usa essa temática, irmãos menores. A gente antigamente falava só animal, o meu pet, né? A gente falava eu sou dono do meu pet, mas isso é um termo que hoje caiu em desuso. Eu não sou dono, eu não posso ser dono de uma vida. Eu sou dono de uma xícara, eu sou dono de um computador, de um celular, mas de uma vida eu não sou dono. Então eu sou tutor. Então nós somos tutores e os animais são os nossos irmãos menores. Se ele é meu irmão menor, eu sou o quê? Eu sou o irmão maior. E eu, como irmão maior, eu tenho o quê? O dever de zelar, de cuidar. O que um irmão maior faz pelo irmão menor? Ele cuida, educa, zela para que aquele irmão menor não se machuque, para não aconteça nada de mal com ele. Essa é a nossa obrigação. Então a gente precisa entender esses toques que a espiritualidade dá para nós, através das nomenclaturas, através dos livros que eles trazem dentro da doutrina espírita, para que a gente tenha essa verdadeira compreensão. No livro ainda do André Luiz, ele vem falar para nós que a lei de amor ela é para todas as criaturas da criação. E a sua prática ela vai estabelecer uma nova prática da vida terrena. Ou seja, quando Jesus veio e falou, né, ama teu próximo como a ti mesmo. A gente tem uma tendência a interpretar ama teu próximo como a ti mesmo, a só o próximo mais próximo. Meu filho, meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, parentes e humanos. Mas o que ele quis dizer realmente com ama teu próximo como a ti mesmo são todos os seres da criação. Que a gente precisa aprender a desenvolver o amor incondicional, como São Francisco de Assis conseguiu fazer, né? sem ninguém ter que ficar pedindo para ele. Ele foi desenvolvendo o amor tão grande por todos os seres da criação que chegavam momentos que ele fazia palestras e os bandos de cotovias, né, dos passarinhos, pousavam para assistir, para escutar as preleções dele. Quando ele falava na beira do lago, conta-se que os cardumes encostavam na beirada e ficavam quietinhos ali. Aquela história do lobo de Gúbio, que todos da cidade de Gúbio tinham medo daquele lobo que adentrava feroz na cidade e atacava muitas pessoas. Quando ele soube disso, que as pessoas queriam matar, tirar a vida do lobo, ele decide ir conversar com ele de mãos vazias, sem nenhuma arma, simplesmente fazendo oração. Com sua vibração, com seu amor, ele consegue pacificar aquele lobo e conta-se na história que aquele lobo conviveu com ele pelo resto de sua vida até desencarnar. Tem uma outra história muito bonita de São Francisco de Assis, que ele está caminhando e ele viu um ninho de corvo caído no chão com 3 filhotes. E ele percebe que a mamãe corvo está no galho, piando, desesperada, agoniada, porque o ninho havia caído e os filhotinhos lá embaixo. Inclusive 2 filhotinhos fora do ninho. Então ele, com muito carinho, com muito amor, começa a conversar com a mamãe corvo, falando que vai pegar os filhotes, vai devolver, vai cuidar deles. Aí ele, com todo carinho, com todo amor, pega aqueles filhotinhos de corvo, recoloca no ninho. Aí ele pega o ninho, coloca sobre a sua cabeça, e aí com todo cuidado ele começa a subir naquela árvore onde a mamãe corvo estava esperando, com muita dificuldade, porque era uma árvore alta. E aí, chegando lá perto da mamãe corvo, ela não levanta voo, ele tira o ninho de sua cabeça e acomoda com carinho e com amor ali entre os galhos para que ele não caia mais lá para baixo, e fala para a mamãe corvo, olha, aqui estão seus filhotes, cuide deles com muito amor. E aí ele começa a conversar com ela. E é a partir daí que os pássaros, vem um bando de pássaros, e existe um fenômeno naquele momento, onde alguns de seus discípulos estão embaixo da árvore ali aguardando, eles começam a perceber que muitos pássaros, naquele momento em revoada, começam a se direcionar e pousar naquela árvore, e fazendo um grande ruído de pios de várias espécies de pássaros. Isso chama a atenção de algumas pessoas que estavam passando ao redor também, e se aproximam daquela árvore também para ver o que estava acontecendo. E aí elas percebem que era Francisco que falava com a mamãe corvo, e a partir daquele momento ele estava conversando com todos os passarinhos que ali estavam. E aí eles percebiam que ele conseguia falar com os animais. Então é uma das histórias aí que está relatada nas biografias de Francisco de Assis. É muito bonita. É o que a gente tem que desenvolver, é esse amor incondicional, amor por todos os seres da criação, no qual ele falava irmão Sol, irmão Lua, né? Irmão Rio, irmão Lago, né? Desenvolvendo por todos esse amor. Que é a mesma coisa, que não sei se todo mundo sabe, mas São Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista.
João, que era o apóstolo mais novo ali, que foi o único que ficou ali ao lado de Jesus na cruz, junto com a sua mãe. Foi para ele que Jesus falou ali nos momentos derradeiros da morte, ele fala: mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe, deixo nas vossas mãos. E aí ele desencarna, né? Então, falando para Maria que ali estava o filho dele vivo, que era João Evangelista, na época ali com menos de 18 anos, e João passa a viver ali com Maria até quase o final de sua vida, né? Depois que ela desencarna, ele é exilado para a ilha de Patmos. Ele foi o único apóstolo que não foi assassinado, né? Que morreu de causa natural. Ele foi o único que morreu natural na ilha de Patmos, quando ele é deportado para lá, a mando do imperador. Se eu não me engano, foi do imperador Nero. Ele é enviado para a ilha de Patmos para finalizar os seus dias. E na posição de João Evangelista, ele deixa para nós ali o evangelho dele, que eu considero o evangelho mais amoroso que nós temos dos 4 evangelhos. Ele fala para a gente com muito amor. Então, nessa encarnação como João Evangelista, ele deixa registrado o amor, né, através de seus evangelhos. E quando ele reencarna como São Francisco de Assis, ele passa a vivenciar o que ele deixou registrado na história. Então, ele primeiro registra para nós o que Jesus deixou através do seu evangelho, e depois ele vem vivenciar isso daí, quando Jesus ali, perto dos seus 18 anos, chama ele: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. E aí ele assume esse papel de ícone da igreja, né? Não só da igreja, mas ícone de Jesus ali, né? Porque, na verdade, a igreja católica, o espiritismo, o islamismo, são religiões que o homem criou, porque, na verdade, Jesus não criou uma religião. Jesus falou para nós: ama teu próximo como a ti mesmo. E aí o homem foi criando religiões, né? E Francisco de Assis foi o exemplo vivo desse amor incondicional. E até hoje ele é considerado o patrono dos animais, inclusive no nosso trabalho lá no Evangelho dos Animais, a gente sempre abre com a oração de São Francisco de Assis, que é uma belíssima oração, onde nessa oração ele nos chama a ser os elementos transformadores da sociedade, chamando sempre a responsabilidade para nós. A gente tem um canal no Facebook também, que chama-se Nas Redes da Caridade, e tem o canal do nosso centro, que é Luiz Monteiro de Barros. Lá vocês podem ver o Evangelho dos Animais. A gente sempre tem uma palestrinha, e aí tem o passe nos animais. Faz muito bem para eles. A gente vê inúmeros benefícios, tanto que no livro Conduta Espírita, também de André Luiz, no capítulo 33, ele fala que nós podemos e devemos usar todos os recursos de origem mediúnica, como passe, água fluidificada, evangelho no lar, em benefício dos nossos irmãos menores. E isso traz um resultado muito positivo. Muitas pessoas falam que com o tratamento ali na casa espírita ajudou muito a recuperação daquele animalzinho. E uma coisa tem que ficar clara: o passe, o tratamento espiritual, ele de maneira nenhuma ele vai substituir o tratamento do veterinário. O veterinário é a pessoa capacitada que estudou e se capacitou para poder cuidar da saúde de nossos pets. Mas o trabalho espiritual, o passe, o reiki, a água fluidificada, assim como auxilia nós humanos, auxilia também os nossos irmãos menores. Então fica a dica aí para a casa espírita que ainda não tem esse tipo de trabalho, para começar a criar. Faz uma vez por mês, um domingo, um sábado, convida para que os tutores venham à casa e traga seu cachorro, traga seu gatinho para tomar passe também. Sintam como vai acontecer. Vocês vão falar: mas não tem bagunça, não tem briga? Não. A casa fica lotada de cachorros e gatos e não brigam. Na hora da preleção, então, que a gente faz a palestra, eles ficam ali tudo adormecidos, como se estivessem anestesiados. Os tutores falam que eles passam a tarde toda do domingo dormindo, porque muitos passam por cirurgias espirituais e a gente nem sabe, né? Aquela energia. E para finalizar, assim, algo muito interessante, logo que a gente começou o trabalho de assistência espiritual com os animais, numa reunião de mediúnica da casa, numa reunião de desobsessão, um dos espíritos, né, que estava falando comigo através de um médium, ele chegou assim falando, ele era um morador de rua que havia desencarnado, né, e eu acho que não tenho certeza, ele ainda não havia percebido que estava desencarnado, mas ele chega assim falando para mim assim: poxa, ainda bem agora que vocês estão deixando entrar animal aqui dentro. Aí eu falei:
Eu não estava entendendo direito. Eu falei, por quê? Ele falou, não, antes vocês não deixavam entrar cachorro. Aí você acha que eu ia deixar os meus cachorros lá fora, na rua? Não, não está certo isso. Agora vocês estão permitindo que entre animal na casa, então eu estou aqui. Então ele tinha vindo para tomar o passe, para escutar a palestra, mas principalmente também para se alimentar, que ele estava com fome. E junto dele estava o quê? Os 3 cachorros que ele tinha. Mas isso era no plano espiritual, ele estava desencarnado conversando comigo. E aquilo foi, ao mesmo tempo que nós iniciamos o trabalho do passe nos animais, da assistência espiritual dentro da casa. Então a gente vê acontecendo ao mesmo tempo no plano espiritual e no plano ali nosso, do plano físico, essa assistência espiritual e os animais também entrando dentro da casa. E as pessoas falando, né, que tem uma evidência, que percebem no momento do passe, muitos animais ali desencarnados, presentes também no evangelho ali, muitos frades trabalhando dentro da casa. E nós temos um veterinário aqui em São Paulo, que chama-se Ricardo Capuano, e ele sempre fala sobre isso, que ele percebe que no momento do passe daquele animalzinho jovem, levado, aquele destruidor de chinelo, né, que bagunça a casa toda, na hora que ele vai tomar o passe, ele percebe que os mentores espirituais, na hora que impõem a mão ali, é como se eles retirassem um pouco daquela energia, aquela da cor verde de saúde, e reservassem de lado aquela energia. Depois, quando vem o animalzinho mais idoso, com alguma patologia, né, aquele animalzinho que está mais debilitado, e vai se dar o passe nele, ele percebe que aquela energia que foi retirada do animalzinho serelepe ali, é doada para aquele animalzinho idoso. E aí aquela energia, aquela cor verde, ela vai sendo direcionada para aquele animal idoso, e aí aquela cor verde, aquela energia, ela vai fortalecendo o corpo físico do animalzinho, o corpo espiritual, e o mais interessante, geralmente o animalzinho idoso, ou doentinho, ele está sempre no colo do seu tutor. E a gente está sempre afagando o animal, né? E aí ele percebe que aquela energia do passe que estava sendo doada para o cachorrinho ali, conforme o tutor vai afagando o corpinho dele, o que acontece? Existe ali um intercâmbio, aquela energia ela também vai passando para o corpo do tutor, trazendo uma completa harmonia para ele ali, para tutor e para o animalzinho. Então, olha que beleza. O animal também ali ajudando o seu tutor a se harmonizar. Então, que a gente olhe para eles, né, para finalizar, que a gente olhe para os animais com muito carinho, com muito amor, e que nós compreendamos que quando a gente traz um animalzinho para dentro de casa, nós estamos tendo uma grande responsabilidade. Tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. E eles esperam de nós muito carinho e muito amor. Então, esse era o tema que eu queria falar para vocês hoje, sobre espiritualidade dos animais. Eu agradeço pela oportunidade, e agora a gente vai fazer uma oração para finalizar, e eu vou tomar a liberdade de fazer a oração de São Francisco de Assis, que é a oração que eu gosto muito, que é a oração do nosso padroeiro dos animais, né? Então, eu convido a cada um de vocês a fechar os olhos nesse momento. Pensar em São Francisco de Assis, lembrar da figura dele. Então ele falava para nós: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nosso muito obrigado a todos. Um bom final de domingo a todos. Que assim seja, graças a Deus.
Agradeço imensamente a sua participação, Wilson. Essa visão é muito importante, né? O amor ele começa bem pequeno, né? Bem pequeno. Nas pequenas coisas, esse amor, em ver uma flor, em ver um pássaro, em cuidar de um animal, que a gente consegue dar para um ser humano, né? Então, isso é ser humano, isso é ser humano, é saber doar esse amor para todos os nossos irmãos, todos os nossos irmãos. Então, agradeço muito a sua disponibilidade, aí, ó, assim não tem jeito. Agradeço muito a sua disponibilidade, a sua participação. Espero que você nos visite um dia. E agradeço muito suas palavras, que foram de afago mesmo, né? Para a gente que ama essas criaturas tão queridas. E que todos nós consigamos transbordar o nosso amor para todos eles. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. E agradeço a presença de todos na palestra. Boa noite, boa semana.